Bom dia, segundo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. A aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o aparelho político, administrativo e a instalação do sistema de capitanias hereditárias, que foi um mecanismo que foi encontrado pela coroa portuguesa para a ocupação das terras aqui. Vejamos como essas coisas se desdobraram. Até agora falamos aí, chegada dos portugueses, né? Foi o assunto das aulas anteriores. As expedições guarda-costas, de Cristóvão Jacques, e o início da colonização, propriamente dita. O início da colonização pelas dificuldades da vigilância do litoral, por um lado, e a necessidade de explorar riquezas do outro. Mas a própria palavra colônia, se a gente desmembrar essa palavra, né, a fundo, a palavra colo, por exemplo, tem o significado de moradia, né, morar, colo, morar, ocupar. Colônia já tem uma dupla dimensão, que seria econômica, não é? E política também. Política no sentido de domínio mesmo do território em nome do rei e das gentes que já o habitavam, aquele lugar. E o processo de colonização nada mais é do que um processo de ocupação da terra mesmo. E nesse processo acontece o quê? Uma sujeição dos povos originários que se encontram naquele lugar. Mas a ideia toda aí e do relatório que foi feito por Cristóvão Jacques era o processo de garantia da posse da terra que foi recomendada por Cristóvão Jacques nas expedições, que foi das expedições guarda-costas. E aí o início da colonização, como estávamos falando na outra aula, esse processo de colonização só vai ser iniciado a partir de 1530. Os objetivos eram esses aí: procurar metais preciosos, que sempre foi o primeiro objetivo de Portugal, mas que só ia acontecer lá no século XVIII. Fundar povoados, verificar a possibilidade de cultivo de cana-de-açúcar, foi feito, e o desenvolvimento do próprio cultivo de cana-de-açúcar depois. Falamos também na aula passada de Martim Afonso de Souza, não é? Martim Afonso de Souza, que fez uma grande expedição composta de 5 navios aí, naquela jornada. Tinha recebido amplos poderes de Portugal para, além de explorar o território, poder também distribuir seis-marias. O que eram as seis-marias? Eram grandes lotes de terra para as pessoas que pudessem explorá-las economicamente. Aí o militar português, Martim Afonso de Souza, fundação de São Vicente, Marco. Na aula de hoje vamos falar sobre as capitanias hereditárias. Então, a instalação do sistema, né, de capitanias hereditárias, sem pretender diminuir a importância histórica de Martim Afonso de Souza e da fundação da Vila de São Vicente, que foi um marco importante tanto para o Brasil colônia quanto para também a metrópole. Até porque foi o primeiro ato, né, de instalação do aparelho administrativo na colônia. Foi a fundação da Vila de São Vicente. Mas a gente pode afirmar que a divisão do território em capitanias hereditárias foi o primeiro grande passo dado pela coroa portuguesa
rumo à afirmação efetiva e definitiva da colonização do Brasil. Na nota que colocamos aí, diz: para iniciar a colonização, a coroa portuguesa decidiu, em 1534, dividir o território em lotes, chamados de capitanias hereditárias. Cada capitania foi entregue a um capitão donatário, que arcava com os custos da colonização. Foram distribuídas 15 capitanias a 14 donatários, que deveriam exercer a justiça e o comando militar, doar lotes, fundar vilas, escravizar e vender índios, entre outras atividades econômicas. O sistema de capitanias hereditárias foi a primeira forma efetiva encontrada pela coroa portuguesa para defender, explorar e administrar as terras portuguesas na América. Bom, turma, então aqui nesse ponto a gente percebe o que aí? Depois da. Eu estava falando na última aula. Depois da comprovação, digamos assim, da constatação do Cristóvão Jacques, né, que foi esse líder das expedições guarda-costas, expedições guarda-costeira também, chama, né? Ele fez uma espécie de relatório e enviou ao rei, explicando a situação, né? Que era aquele dilema que a gente estava falando na última aula, sobre a necessidade de poder tomar alguma iniciativa para a não perda, né, da posse da terra. Tinha que ocupar essa terra. E aí ele vai indicar, recomendar para o rei o povoamento, né? O povoamento. E aí o que acontece? Era preciso mesmo efetivar essa situação da colonização, né? Colonizar. Era necessário povoar, era necessário estimular o desenvolvimento do lugar. E ao fazer isso, matava dois coelhos com a sua cajadada, porque poderia também garantir a defesa da terra, principalmente devido aos assédios dos franceses, que era quem estava dando mais trabalho nesse momento. E, e a tarefa de administrar essas novas terras mostrava-se demasiadamente pesada para Portugal, porque Portugal passava por algumas situações de crise econômica e não tinha dinheiro para poder investir nesta colonização, nesse povoamento, né? Mas tinha um dilema: ou vai povoar a terra, ou vai habitar a terra, ou vai perdê-la. Não tinha outra saída. Então, Portugal vai refletir um pouco sobre essa situação e vai chegar à conclusão de que, ele tinha feito um sistema parecido nas ilhas do Atlântico e tinha ido relativamente bem naquela proposta, que era o quê? Dividir a colônia em capitanias ou donatarias, que seria distribuída não para qualquer um, mas para algumas pessoas que tivessem recursos e condições para poder fazer esse trabalho, fazer essa ocupação, fazer iniciar esse processo de colonização e de povoamento, e ao mesmo tempo doar lotes, fundar vilas, escravizar os indígenas e fazer as coisas darem certo para Portugal, que pudesse garantir essa instalação desse processo de colonização. E apesar de
de ser muito difícil, né? Mas a solução foi encontrada, que era dividir o Brasil em capitanias hereditárias, transferindo, né, para os donatários os custos da colonização. Os custos da colonização. E o que acontece? Era difícil, porque essas donatarias, elas tinham aproximadamente cada uma também, né? 300 quilômetros aproximadamente. Então imagine uma faixa de terra de 300 quilômetros, mas que existe vários empecilhos para que possa acontecer o que está sendo idealizado pela coroa. Então essas capitanias foram entregues a particulares, que é esses capitães donatários, para que eles pudessem administrar, para que eles pudessem explorar de maneira econômica a região. E aí o que acontece? É que existiam as dificuldades, né, para poder administrar os lugares, essas donatarias eram transmitidas por direito, né? Por isso que é hereditário. Hereditário é tudo que é transferido por direito para os seus descendentes. Claro que as capitanias não eram propriedades privadas dos capitães donatários. Fazia parte de um acordo de produtividade, digamos assim, né? Hereditário era o poder, né, do donatário de administrar a capitania, a província do estado. Mas era difícil porque tinha a questão da distância, não é? Tinha a falta de recurso por parte de alguns capitães donatários, a distância, a falta de recursos, ataques indígenas também. Eram situações que iam de encontro. Hoje a gente sabe que o último censo, né, foi feito já tem acho que 10 anos, né? Era para fazer o censo acho que ano passado, mas não foi feito, devido às condições que nós estamos passando. Mas segundo o IBGE, o Brasil hoje tem quase 900 mil índios, segundo o último censo, né? E de 305 etnias diferentes, que falam aproximadamente 274, 272 idiomas diferentes. E o maior contingente, né, de concentração populacional está na região norte, com 342 mil, aproximadamente 350 mil de indígenas. Nos dias de hoje, mas existiam tribos que tinham 30 mil índios. Como é que vai fazer para desocupar 30 mil índios? Uma pessoa sozinha. Então era muito difícil dar certo o sistema. Foi uma boa proposta, sim, mas muito difícil de funcionar. E por essa razão, as capitanias hereditárias acabaram fracassando. Acabou fracassando. Porque apenas duas, né, duas ou três, né, acho que as que mais deram certo eram São Vicente e Pernambuco. Perdão. São Vicente e Pernambuco que tornaram-se rentáveis, que deram certo. As outras todas caíram no fracasso imediato. O sistema de capitanias hereditárias não deu certo nas terras brasileiras. Não teve como. Agora o mapa está um pouco confuso aí, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto aqui desse.
de um mapa aqui, peraí. Pronto, achei que ficou legal. E essa era a dificuldade, né? A dificuldade dos cartões donatários de fazerem o projeto dar certo, funcionar. Vou enviar aí no grupo para vocês olharem. Acho que esse daí está melhor. Esse está um pequeno, não tem como enxergar. Aí está. Dá para ver agora, né? Baía de Todos os Santos, aí o nome do capitão donatário embaixo. Esse é bom, tá bem detalhado, né? Bahia, por exemplo, o Francisco Pereira Coutinho foi o capitão donatário. Pernambuco, Duarte Coelho. Duarte Coelho. Itamaracá, Pero Lopes de Souza. Ilhéus, Jorge Figueiredo Corrêa. Porto Seguro, Pedro de Campo Tourinho. São Vicente, Martim Afonso de Souza. Santo Amaro, Pero Lopes de Souza. E aí vai. Mas as que deram certo, São Vicente, porque tinha a estrutura já formalizada lá, o próprio Martim Afonso de Souza, que fundou, e depois tornou-se uma capitania hereditária. E a outra foi Pernambuco, a que mais deu certo, né? Bahia também funcionou bem, mas não chegou a ter a rentabilidade que Pernambuco e que São Vicente teve. Pernambuco com Duarte Coelho. Então, era isso, era difícil fazer funcionar, né? A divisão do território era feita em diversas unidades autônomas e dificultava a exploração. Era complicado, não deu certo. Então, esse sistema fracassou. Fracassou. E o fracasso, alguns donatários nem chegaram a tomar posse das terras, outros acabaram abandonando as possessões. É a mesma coisa que, por exemplo, quando você viaja, você idealiza um lugar, idealiza muito esse lugar, quer muito conhecer esse lugar. Quando você viaja a este lugar, você acaba dando com os burros na água, né? Porque você idealiza de uma forma e aquele lugar não representa a perspectiva que você idealizou. Você deve ter exagerado na sua imaginação do lugar. Quando a gente constata realmente de perto a realidade, há um susto que se toma, né, grande. Então foi essa forma que os capitães donatários acabaram desistindo do processo. Era uma possibilidade, sim, no início. Ficaram entusiasmados, com certeza. Mas depois, que era longe de casa, era mata fechada, índios violentíssimos na cabeça deles, né? Os bárbaros, pessoas selvagens tomando conta do lugar, correu risco de ser assassinado. E também recurso para investir não deu certo. Além dos capitães donatários, não possuíram recursos suficientes para administrar os lotes, outras capitanias enfrentaram as resistências dos indígenas. Claro que os indígenas iam resistir. E a resistência indígena ela faz parte do processo de luta mesmo do povo indígena, que até hoje ainda continua, né? Esse processo de resistência o tempo inteiro, para garantir ainda a pouquinha terra que lhe resta, né? Para que a gente constata a fala do próprio presidente, né? Quando ele fala há muita terra para pouco índio. Muita terra para pouco índio. Mas os índios eram donos das terras. Né? A ocupação era feita pelos próprios indígenas. Quem está errado na história que quer tomar, roubar as terras são o branco, né? O homem branco. Não os indígenas, que tem a resistência. Mas assim, também a gente pouco valoriza, ou pouco comenta, ou pouco lembra dessa questão da resistência indígena. Muito se fala da resistência africana, da resistência dos escravos africanos, mas não fala da resistência dos indígenas. Claro que eles resistiram. Ninguém vai se deixar dominar no seu território de maneira violenta sem se defender. Só que é muito complicado, porque a partir do momento que você tem
é, flechas, né, para serem atiradas num confronto com o homem branco do outro lado, que estão armados, né? O que é mais rápido? Um tiro ou a flecha? A flecha também pode ser atirada várias flechas num ritmo alucinante, mas os tiros também. E aí ficava uma situação desproporcional. Causava a perda de várias vidas indígenas. Vamos falar agora um pouco ainda sobre essa questão dos direitos e deveres dos donatários, porque existia uma forma para efetivar essa posse. Não era basicamente de boca somente, né? Entregar esse domínio de uma capitania para um donatário, mas sim eram terras que pertenciam também a Portugal. A gente tem que lembrar isso, né? Então, os direitos e deveres dos donatários se dava a partir de dois documentos, né? Um chamava de carta doação e o outro carta foral, que era mais ou menos a carta doação. Este documento por qual se comprovava, efetivava o direito do capitão donatário de administrar aquela donataria, aquela posse de terra. E isso daria uma certa legitimidade para que ele pudesse ocupar a terra. Essa capitania era uma capitania que seria doada e era intransferível. Ela não poderia, um donatário não poderia receber essa capitania e passar para outro, por exemplo, porque a posse do direito é dado para ele. Se ele não tem condições de fazer a terra ser trabalhada, então não vai ter condições. E outra coisa, era a pessoa, não era qualquer um que ganhava, né, o direito de explorar a terra. Eram pessoas que tinham condições financeiras altas, eram pessoas que faziam parte da classe média alta e tinham recursos para fazer esse sistema funcionar. Não era só de qualquer um que queria vir para cá, assim, com uma mão na frente e outra atrás, não, que não viria. Não era assim que funcionava. Então, a posse da capitania e os direitos sobre ela eram transferidos impreterivelmente para o filho mais velho do capitão donatário, que no caso de óbito do capitão donatário passava imediatamente para o filho, né? Seria um novo donatário, com direito até a títulos e tudo mais. E é pela carta doação, não é? Que os atos do donatário podem ser julgados pelo rei, né? E aí só em caso de traição mesmo a coroa e a capitania lhe seria tomada. Do contrário, não. Bom, também tinha aí a carta foral, né? A carta foral trata principalmente dos tributos a serem pagos pelos colonos. Definia ainda o que pertencia à coroa e ao donatário. Se descobertos metais e pedras preciosas, 20% seria da coroa. Ao donatário caberia 10% dos produtos do solo. A coroa detinha o monopólio do comércio de pau-brasil e de especiarias. O donatário podia doar cismarias aos cristãos que pudessem colonizá-las e defendê-las, tornando-se assim colonos. Então, aí, devido aos donatários conceder cismarias, né, que eu estava explicando um pouco antes, que eram esses lotes de terra que eram doados, né, pelos capitães donatários, que tinham esse dever de fazer isso, a portugueses ou não,
que professassem, claro, a fé católica. Eles eram muito católicos, né? Nesse período aí. Então, a pessoa que seria beneficiada com uma cismaria passava a ser o legítimo proprietário da área concedida, ao contrário do próprio cartão donatário. Olha que coisa interessante. O cartão donatário não recebia a terra de maneira efetiva, porque a terra pertencia à coroa. Mas se ele concedesse sesmaria a alguém, aí sim, a pessoa seria beneficiária da sesmaria, era o sesmeiro e era o legítimo proprietário daquele pedaço de terra. A ideia era fazer ocupar a terra, né? Mas não funcionou como a gente está falando na aula de hoje, sobre as capitanias hereditárias. Então, a sesmaria, portanto, é o que, turma? Sesmarias, ó, lembre-se disso. Sesmarias era uma espécie de propriedade privada que foi doada a um sesmeiro, não é? Diferentemente do donatário da capitania. O donatário da capitania não é dono da capitania, mas ele tem o direito de ceder a sesmaria para alguém, que era um dos critérios que podia ser feito, que era para povoar. A ideia era povoar. Então, a carta doação, resumindo, né? Era esse documento aí que dava legitimidade ao donatário, comprovando a posse aí. Comprovando a posse. E a foral era, como eu posso dizer, a carta foral, estabelecia esses direitos e deveres, mas de uma forma mais jurídica, entende? As duas são formas jurídicas, porque a carta doação é um documento histórico também que vai garantir essa possibilidade do capitão donatário administrar essas terras que lhe foram concedidas. A foral estabelecia os direitos e deveres desse donatário. Um dos deveres era o de promover a prosperidade da capitania. Era um dever dele fazer isso. Então, no acordo firmado entre o rei e os capitães donatários, estes capitães donatários deveriam promover prosperidade do lugar, porque eles queriam povoar, porque estavam sendo assediados pelos franceses e tinha que tomar uma atitude urgente, senão ia perder, conforme foi dito lá atrás por Cristóvão Jacques, através das expedições guarda-costas. Então, o donatário também tinha direito, se ele quisesse, quando terminasse o sistema de capitanias hereditárias, se funcionasse bem, por exemplo, no final das contas, no apagar das luzes, este capitão donatário poderia ter ele poderia ter direito a uma sesmaria também, se ele quisesse, né? Se ele quisesse, de aproximadamente umas 10 a 16 léguas de terra. Claro, respeitando os limites lá do Tratado de Tordesilhas, né? Ninguém poderia ultrapassar os limites. Mas era isso. Era isso. Então, na aula de hoje, nós vimos sobre as capitanias hereditárias, não é? Que foram idealizadas e também entusiasmadas pela possibilidade de garantir outros negócios no além-mar, não é? As doações eram vistas como uma recompensa a uns funcionários, também civis, militares, fidalgos, né, pessoas ilustres, e que eram lotes de terras que eram divididos para esses capitães donatários, que vinham para cá com a obrigatoriedade de ocupar as terras. Foram 14 a 15, né? 15 capitanias hereditárias, mas o sistema fracassou e apenas 2 funcionou bem. E era isso, o capitão donatário podia fundar vilas, povoar, criar instrumentos administrativos, jurídicos, civis, criminais, tudo isso. Era para funcionar, mas não deu muito certo. E ainda um outro ponto pelo foral, né?
os donatários ficavam aí sempre obrigados a respeitar os direitos dos colonos, cujas regalias eram teoricamente comparáveis às dos portugueses da metrópole. Não era qualquer um hoje está falando, né? Mas, por fim, esse sistema de capelanias hereditárias não surtiu o efeito esperado. O sistema de capelanias hereditárias no Brasil não teve o mesmo sucesso que teve lá nas ilhas do Atlântico. Mas foi uma tentativa. Então, foi uma tentativa, né? E vários fatores contribuíram, como a gente está vendo aí, né? Esses pontos que ele destacou. Grande quantidade de terras inférteis em algumas capitanias. O solo também não batia para aquela determinada atividade que o capitão donatário estava idealizando. Necessidade de altas somas de dinheiro, que muitos também não tinham, tanto assim. Instalar engenhos era... Imagine, você vai instalar um engenho numa terra que não serve para a plantação de cana. Foi uma tentativa de fazer funcionar. Mas, infelizmente, para os portugueses, as coisas não deram muito certo. E os engenhos nem foram construídos, a maioria. Alguns foram, e aí destaca-se Pernambuco, Bahia, São Vicente. Bom, essa foi a aula de hoje. A gente falou sobre capitanias hereditárias. Alguma dúvida aí? Algum ponto que querem que eu fale mais? É tranquilo, né? Capitanias hereditárias. É um assunto até legal de estudar. O Cleito, você vai liberar esses slides lá no Clash, né? Se vocês quiserem, eu coloco lá. Deixa lá para depois eu dar uma olhadinha, por Tá favor. bom, tá bom. Eu vou ter que me lembrar, senão eu esqueço. É tanta coisa para fazer aqui. Eu gosto de postar as aulas, né? Porque vocês podem assistir em outro momento. Não sei se nem se outros professores estão fazendo isso, acho que só eu mesmo, né? Estou tendo esse trabalho de postar. É melhor você postar o slide do que a aula. Né? Vou pensar nessas possibilidades aí. A slide é bom também postar, né? Eu não sou muito de postar slides, não. Mas se vocês quiserem, eu posto, sem problemas. Eu gosto dos slides. Fica melhor para estudar, né, depois, né? Então tá bom. Vamos ver as possibilidades. Vou ver se corrijo a prova de vocês hoje. Eu não prometo nada, porque... Mas eu acho que ficou a lição para mim não fazer uma prova tão aberta quando eu fiz, viu? Porque dá trabalho para corrigir depois. Vamos ver as próximas provas aí, como é que vai ser feita. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê ainda amanhã, né? A aula de amanhã eu estou pretendendo só bater um papo aí, a gente corrigir o teste, até porque a gente fica toda hora lá em cima de conteúdo. Deixa para a gente finalizar esse conteúdo na quarta. Temos tempo para isso ainda. E depois a gente entra em colonização espanhola, que será os assuntos desse teste. Colonização portuguesa e colonização espanhola. E a gente vê como é que faz ele aí. Valeu, turma. Tchau, Cleiton. Tchau, tchau. Espero Tchau, que Cleiton. tenham entendido o assunto e gostado da aula. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Cleito. Tchau, Angela.